Parece-me, quando o culto fica assim, toma esse nível, né, espiritual elevado, o tempo parece-me que voa, né? Quando já olho para o relógio, já são 23 e 29, 28. E a gente já fica preocupado com o tempo no tocante à palavra. Isaías capítulo 51, versículo 14. Isaías 51, 14. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Essa noite eu quero, neste último culto do ano, falar sobre as 3 grandes promessas de Deus. As 3 grandes promessas de Deus. Eu disse, as 3 grandes promessas de Deus. Glória a Deus. E para a gente entender isso, a primeira coisa que nós precisamos saber é daquelas coisas que Deus não quer para mim nem para você. Nós precisamos saber o que Deus não quer e tomar posse daquilo que Ele quer para nós. 51. O exilado cativo será, ou depressa será solto. Não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Diga, o exilado cativo depressa será solto. Não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Essas são as promessas. Mas para que você possa tomar posse destas promessas, você precisa saber de 3 coisas que Deus não quer que aconteça na sua vida. A primeira coisa que Deus não quer que aconteça na sua vida é que você peque. Porque o pecado afastará você de todas as promessas de Deus. Não é apenas dessas 3, mas de todas. E o pecado também traz danos físicos, morais e espirituais. Deus também não quer que você morra. Deus não quer que você morra, nem espiritualmente, nem materialmente. E em terceiro lugar, Deus não quer que você vá para o inferno. Isto Deus não quer. Foi por estas e outras razões que Ele nos presenteou o seu Filho Jesus Cristo, para que através dele todos pudéssemos sim ir para a cidade que Ele preparou para cada um de nós. Foi por esta razão que o profeta, a saber, Isaías, o nome Isaías significa salvação de Deus. Então foi o profeta Isaías que fez o decreto dessas 3 grandes promessas no propósito de restaurar e salvar o povo de Deus, a saber, Israel. Foi exatamente neste zelo, neste cuidado, dentro desta visão, na obediência total à palavra de Deus, que Isaías alça sua voz e profetiza que o exilado, glória a Deus, cativo, ele depressa será solto. E seguramente hoje não é diferente dos dias que Isaías fez esta profecia. Há quase 2.700 anos atrás, ele advertia o povo. E hoje, o Espírito Santo nos inspira através desta palavra para levar o homem, para levar
a você essas promessas vindas da parte de Deus. Por quê? Hebreus 13:8 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele disse ontem está valendo para hoje. O que ele disse para Israel está valendo para a igreja. O que ele disse para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi e para tantos outros está valendo para mim e está valendo para você. O profeta disse: o exilado cativo. O que significa exilado? Aquele que está fora da sua pátria. Aleluia. Nós estamos fora do nosso lugar. Por quê? Porque o nosso lugar é no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na terra, exilado, separado, afastado, distante da nossa pátria, a pátria celestial. Cativo, sujeito, escravo. Ele diz: o exilado cativo depressa será solto. Ora, nós éramos cativos, hoje não somos mais. Por quê? Porque fomos libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. As algemas que nos prendia, elas foram quebradas e nós recebemos um novo nascimento, o Espírito como nossa habitação, e estamos agora como peregrinos voltando para a cidade celestial, aonde Jesus Cristo prometeu que prepararia para mim e para você. Aleluia. Mas, amados e queridos irmãos, o que leva um homem a ficar asilado, o que leva uma pessoa a ser cativa, seguramente é o pecado. O pecado leva o homem a ser exilado, a ser expulso da sua pátria. O exilado, ele leva o homem ao cativeiro, ele leva o homem a perder a pátria, ele leva o homem a perder a presença de Deus. Exemplo, Adão. Adão foi o homem perfeito. Sua habitação, Éden, lugar de prazer, lugar de delícias, aonde Deus o visitava diuturnamente. Ele não estava só. Contudo, meus amados irmãos, ele se deixou ser enganado pela mulher, que se deixou ser enganada por Satanás, e aí ele perdeu a sua liberdade e tornou-se cativo e foi expulso do Éden. É um exemplo de que muitas das vezes, por não reconhecer o privilégio que temos, não entender o que somos e não vigiar, somos enganados e terminamos sendo levado, exilado, tirado fora. Davi também, homem segundo o coração de Deus, mas este homem segundo o coração de Deus, ele também foi exilado. Ele perdeu o seu governo, perdeu o seu reino, e ele teve que sair fugitivo para não morrer. Por quê? Porque ele se deixou enganar pelo pecado. Aleluia. Então o exilado cativo depressa será solto, era a palavra do Senhor para o seu povo Israel. O pecado leva o homem à escravidão. O pecado leva o homem, número 1, às drogas. Número 2, aos vícios. Número 3, à prostituição. Número 4, o próprio diabo o leva às coisas mais vis e profanas desta vida. Exemplo, o gadareno. O gadareno era uma pessoa normal, todavia ele mergulhou no pecado de tal sorte que os demônios o possuíam, e agora ele perdeu esposa,
perdeu casa, perdeu família, morava agora nos sepulcros, dentro dos cemitérios, rasgava as roupas, não tinha prisão que o sustentava, e ele era exilado, ele era cativo, ele era não só oprimido, ele era possuído por demônios. Até que um dia eu disse um dia Jesus passou na vida dele. E os demônios que estavam nele, quando viram Jesus, gritaram, veio nos atormentar, ó Filho do Altíssimo. Mas não era o gadareno que estava dizendo essas palavras, eram os demônios através dele. Mas o Senhor, com discernimento de espírito, expulsou os demônios, e aquele homem tornou-se num sã juízo. E depois que ele foi transformado, ele queria seguir a Jesus. Jesus disse: não, você vai ficar na sua cidade de Gadara, para que você dê testemunho. Ou seja, a partir de agora, você vai ser o meu representante, o meu missionário nesta cidade. O pecado é uma desgraça, leva o homem a ser um escravo. A mulher que ia ao templo encurvada, 18 anos encurvada, ela estava lá no templo. Glória a Deus. Isto fala daqueles que abraçam uma ideia, uma filosofia, uma doutrina, mas não abraça o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E essas coisas, esses segmentos não podem mudar nem transformar a vida de ninguém. Somente Jesus é capaz e pode mudar a vida do ser humano. Somente Jesus pode perdoar pecados. Somente Jesus pode libertar o homem da escravidão do pecado. 18 anos e nada acontecia aquela mulher. Mas naquele dia foi diferente. Jesus estava lá e deu somente uma palavra, e ela endireitou-se. Levante a mão e glorifique a Deus, porque a mulher agora não estava mais escrava do pecado. Aleluia. Mas nós temos também, glória a Deus, alguém que se torna escravo do pecado por livre e espontânea vontade, e são dominadas automaticamente a se afastar de Deus e abraçar o pecado. São dominadas pelas drogas, pelos vícios. E quando se dão conta do que está ali acontecendo ou lhe sobrevindo, estas pessoas não encontram mais forças para retomar o caminho. Por isso o profeta disse em alto e bom som ao povo de Israel: o exilado cativo depressa será solto. Por quê? Porque Deus vai despertar a mente, a consciência de cada um, vai acordar os que estão dormindo, e estes vão se levantar e reconhecer que só o Senhor é Deus. A exemplo daquele moço, o pródigo, lá de Lucas 15. Ele um dia resolve, é uma decisão própria dele, ele resolve sair de casa. Por quê? Porque ele queria gozar a vida, e ele não sabia que estava sendo enganado, e que era a vida que ia gozar dele. Ele queria sair em busca do que ele achava que era liberdade, por conta das regras de casa. Mas o que ele não sabia é que, na verdade, ele estava indo atrás da libertinagem. Glória a Deus.
E ele deixa a casa, deixa pai, deixa irmãos, família, deixa os empregados que ele servia, ele deixa tudo. E ainda histórico do pai, uma herança que ele não tinha direito, porque o pai estava vivo. Mas ele queria mesmo era gozar a vida, e o pai respeitou a sua decisão. Eu quero nesta noite dizer aos que me ouvem, que o Pai Celestial, Ele sempre respeita as nossas decisões. Ele está sempre pronto a respeitar as nossas decisões. O fato de você querer, de você desejar e de você partir para executar os seus sonhos e Deus permitir, não quer dizer que Deus está de acordo, não. Ele está respeitando o seu livre-arbítrio. Aleluia. Aquele moço foi, e aonde ele foi, ele se sentiu muito bem, sim, Senhor, porque foi bem recebido, foi amado, foi cercado de amigos. Ele chegou com muito dinheiro, chegou com pose na pompa. E o que aconteceu? Que ele começou a gastar. Glória a Deus. Mas as coisas da terra são perenes, as dos céus são eternas. As da terra passam, mas as de cima permanecem para sempre. E quando ele se deu conta, ele não tinha absolutamente nada. Agora pense alguém que tem posses, que tem dinheiro, que é rico, de repente descobrir que está liso. Mas ele tinha roupas caras. Quem sabe começou a vender as suas roupas e terminou sem joias, sem roupa, sem sapato. E o dinheiro foi embora. Ele disse: mas eu sou um moço inteligente, estudei, vou procurar um emprego. Portas todas que ele bateu dizia não. Era não como resposta. Sabe por quê? Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus quer, quer. Aleluia. Então não adianta lutar contra Deus, porque quem luta contra Deus nem sequer empata, só perde, só experimenta derrota, dor e sofrimento. E quando ele descobriu que ele não era nada, ele pensava que fosse alguma coisa. Tem muitas pessoas soberbas que empinam o nariz e pensam que é alguma coisa. Senhoras, senhores, irmãos, grande aqui na terra só Deus. Ele não é só grande no céu, não, ele é grande na terra também. Glória a Deus. Agradeça a Deus pelo que você é, pelo que você tem. Aleluia. E reconheça que o que você é e o que você tem veio de Deus. Mas aquele moço só descobriu isso quando ele estava na lona. Todas as portas de emprego lhe foram fechadas. E para que ele entendesse a grandeza, o tamanho da humilhação, lhe permitiram um emprego para cuidar de porcos. E porcos eram animais imundos para o judeu. Foi uma das maiores humilhações que ele passou. E o pior, que muitas das vezes ele tinha que comer a ração do porco, porque não tinha o que comer. Glória a Deus. Ele tornou-se um desses peregrinos ambulantes que você vê por aí. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, mas diz a palavra de Deus: o cativo, ele era cativo. O exilado, ele estava exilado. O exilado cativo, depressa será solto. Deus tinha pressa. E como foi que Deus fez? Trabalhou no psique, na consciência dele. E diz a palavra de Deus que um dia, caindo em si, guarda essa palavra, caindo em si. Quando é que o homem cai em si?
quando Deus fala no seu interior, no seu espírito, através do Espírito Santo, revelando a pessoa que ele é e ele não sabe o que é. Aleluia. E quando ele caiu em si, ele lembrou e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas trata-me apenas como um dos teus empregados. Foi a vitória daquele homem, e a vitória dele veio de quem? Do Senhor. Foi Deus que o visitou e despertou a sua mente. Não é diferente para as nossas vidas, não é diferente para você despatriado, não é diferente para você que está longe de Deus. Aí vem o profeta e diz: não morrerá na caverna. Caverna literalmente significa buraco, uma cavidade no interior da terra. Ou seja, caverna é um buraco, é um lugar de derrota, é um lugar de morte, é um lugar baixo, é uma posição inferior. Isso quer dizer caverna. E o Senhor está dizendo: não morrerá na caverna. Morrer literalmente significa perder a vida, ser cortado, aleluia, ser extinto, aleluia. Mas também quando nós falamos em morrer, temos dois aspectos. Nós temos, por exemplo, morte física, morte espiritual e morte eterna. Caverna, talvez desta noite tenha alguém que me ouve que está na caverna. Daniel ficou na caverna, na cova dos leões, mas ficou injustamente, e o leão não pôde lhe fazer nada. Quando você vai para a caverna, aleluia, e você não tem culpa do cartório, você não vai só. Deus manda o seu anjo para fechar a boca do leão, para te dar a vitória. Levante a mão se você crê e glorifique a Deus. Quantas pessoas estão hoje na caverna da depressão, do pecado? Glória a Deus. Um dia, Elias, decepcionado, porque Deus o usou poderosamente. É uma coisa engraçada, quando Deus nos usa, a gente fica feliz da vida. Glória a Deus. Mas quando Deus deixa de nos usar, a gente não dá graça. E é para dar. A Bíblia diz que devemos dar graça por tudo. Ele matou 850 profetas, irmãos. Um homem de fogo. Elias é o homem de fogo da velha aliança. Fez descer fogo do céu numa simples oração. Mas agora aparece quem? Jezabel. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: Jezabel está por aí. Não dê ouvido ao que ela falar. Aí Jezabel manda um recado para Elias e diz que não comeria enquanto a cabeça dele não fosse enrolada como fora dos seus profetas. E o que Elias fez? Absorve a maldição, absorve aquela palavra. Glória a Deus. E por conta disso ele foi dominado pelo medo. Como é que um homem como Elias, cheio do Espírito Santo, se deixa ser dominado pelo medo? Mas se deixou. Por quê? Porque ele acreditou na voz de Jezabel. Escute, irmão, não acredite na voz de Satanás. Satanás fala usando pessoas para desmotivar a você, para dizer a você que não vai dar certo,
que o próximo ano vai ser de derrota e de lutas. Acaba com isso. Diga: está desfeito, Satanás, vencido em 2023, e 2024 vai ser só de vitória, de vitória, de vitória e de vitória. E se alguém proferir palavras contrárias, diga: está desfeita em nome de Jesus. Mas Elias tomou posse da derrota e foi para onde? Para um zimbro, e desejou a morte. Aleluia. Ele esqueceu que o Deus dele é o Deus de vida. Depois saiu de lá, foi para uma caverna e ficou lá dizendo, se lastimando, se queixando. Quantos crentes gostam de se queixar, né, irmão? Eu não sou melhor do que os meus pés. Acaba com isso, meu irmão. Acaba com isso. Olha para quem está perto de você e diga: acaba com isso. Diga: você é filho de Deus. Já viu o filho de Deus derrotado? Filho de Deus é só vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O segredo é clamar. Aonde Jonas estava? No fundo do mar, no ventre do grande peixe. Não havia, humanamente vendo, nenhuma resposta nem solução. Mas a Bíblia diz que lá no ventre do peixe foi que ele fez: clamei. Diz: clamei, 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 clamei. E Jeová disse: peixinho, lança ele lá na praia. Eu ainda tenho um negócio com esse camarada desobediente. Esse camarada que não quer evangelizar, que não quer dar folheto, que não quer orar, não vem para o ciclo de oração, não gosta de escola dominical. Mas eu gosto dele, eu vou mandar ele para a praia. Depois eu mando ele para a missão. 2024 vem aí. Segura, porque Deus vai te usar. 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 Eu profetizo. Aí ele está lá na caverna, e quem passa por lá? Uma tempestade, derrubando tudo. Mas o profeta diz: mas Deus não estava na tempestade. Depois passa um fogo, e Deus não estava no fogo. Depois passa uma brisa bem suave, soprando. E nessa brisa aparece o Senhor. Disse: Elias, oh Elias, que fazes aí? 2 vezes Deus falou com ele: o que está fazendo aí, Elias? O que é que Deus estava dizendo? E caverna é lugar de crente? Sai da caverna, meu irmão. O teu lugar não é na caverna, não. O teu lugar é no alto, levantando, tremulando a voz, a bandeira da vitória, e glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Caverna não é lugar para crente. Diga comigo: caverna não é lugar para crente. E a terceira promessa: o tempo chega, o seu pão não lhe faltará. Salmos 23:1. Toda a igreja, 1, 2, 3 e já. Ih, foi muito fraco. Toda a igreja. Nada. Eu disse nada. Por quê? Porque você não está só. Porque você não é ovelha sem pastor. Você tem pastor. Glória a Deus. Esses irmãos que foram duramente provados em 2023, nessa prova, eles deram testemunho aqui. O que faltou para eles? Nada. Por quê? Porque eles têm dono. Glória a Jesus. Eles têm dono. Eu digo, eles têm dono. Então o pão não lhe faltará. Salmo 37:25 disse o Senhor através de Davi: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 35, versículo 10:
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Aleluia. Deus supre em glória as nossas necessidades. Pão material e pão espiritual. Pão material alimento para o corpo. Israel no deserto, Deus mandou o maná. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha presença ou não. O que é que nós aprendemos aqui? Que Deus permite a escassez, Deus permite a falta de alimentos, e Deus permite até as doenças, os confrontos com o inimigo. Sabe por quê? Para provar a nossa fé, se continuaremos ou não lhe adorando, lhe servindo, estando no centro da sua vontade. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, em Mateus 14, 15 a 21, que Jesus alimentou 5.000 homens, 5.000 famílias, com apenas 5 pães e dois peixinhos. Foi peixinhos. Homens e mulheres, crianças, 5.000 homens, cada homem com uma esposa, 10.000. Cada esposa com 10, 12 filhos, que era a média. Aí você faz as contas. E Jesus alimentou a todos. E o incrível, sabe quem foi que fez o milagre? Jesus. Como? Através dos discípulos. E o que aconteceu? Todo mundo encheu a barriga, e ainda sobrou 12 cestos. O que é isso? É a recompensa daqueles que estão fazendo algo para Deus. É aqueles que estão fazendo acontecer. Então você distribuiu os pães, agora você vai ficar com um cesto de pão. Aleluia. Bota o cesto na cabeça e vamos partir para outra missão. Glorifique a Deus, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. E nós também temos pão, alimento espiritual. Jesus Cristo é o pão da vida. Aleluia. João capítulo 6, versículo 31. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 31. Está escrito, disse o Senhor Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aí Jesus ensina a orar e diz: eleve os teus olhos para os montes. Aleluia. E reconheça que no céu você tem um Pai. Pai nosso que está no céu. Fiquemos de pé, igreja. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu governo, seja feita a tua vontade. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Deus hoje, Deus amanhã, Deus depois, Deus daqui a 10 anos, Ele vai continuando dando o pão nosso de cada dia. Aí estão as promessas de Deus para a minha vida. Aí estão as promessas de Deus para 2024 em sua vida. Aleluia. Se alguém estiver cativo nesta noite, será solto. Você não vai morrer na caverna, e a sua provisão, seu pão não vai faltar. Levante a mão agora e agradeça a Deus. Diga: obrigado, Senhor.
Obrigado por todas as bênçãos que nos concedestes neste ano de 2023. Obrigado por todos os milagres que experimentamos. Agradecemos por todas as almas que tu nos destes em 2023. E queremos começar, Senhor, 2024 na tua presença. Queremos, ó Deus, que em 2024 todas as portas sejam abertas aos teus servos que estão desempregados. Queremos, ó Deus, orar por dezenas e centenas de almas para que a tua casa, Senhor, aqui na sede se encha. Queremos orar, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão distantes do Senhor. Queremos, meu amado Pai, que os que estiverem cativos sejam soltos desta noite para a tua glória. E eu quero começar, eu quero te convidar agora, nos primeiros minutos de 2024, que você venha aqui à frente, para começar o novo ano com Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode vir à frente, cada esposa se junte ao seu esposo. Glória a Deus. As famílias agora se juntem para se confraternizarem. Mas se tiver alguém, por favor, saia do seu lugar e comece 2024 na presença de Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.